Pessoal, boa tarde. Meu nome é Valmer Bruno, né, mais conhecido como Bruno. Sou estudante do curso de Pedagogia da Universidade Unifax EAD Laureate, né? Estou cursando o terceiro semestre, o terceiro ano, né? O ano que vem já me formo. E eu estou aqui para apresentar o nosso trabalho de estágio supervisionado, né? Que tem sido realizado de modo atípico, né? É, não tem sido presencial por conta da pandemia que vem nos assolando já há mais de 2 anos, né? Um pouco mais de 2 anos. E tem sido desse modo, né? Através de pesquisas, através de discussões em grupo, né? Via WhatsApp, entrevistas, né? Com professores, coordenadores, diretores, né? Em alguns casos até, para quem trabalha no interior, é mais fácil para ter um contato com o secretário da Educação do município. E a intenção desse estágio hoje, né, está voltada para a gestão. Como é gerir uma escola, né? A gestão escolar, como é que ela funciona, como é que ela principalmente nos tempos de pandemia, né, que foi a proposta de como tem sido a gestão da escola em tempos pandêmicos. E nós vamos desenvolver esse trabalho, esse projeto. Tá? Eu aqui de antemão quero agradecer ao nosso coordenador Joacir Vieira, tá? O coordenador do curso de Pedagogia, de Licenciatura em Pedagogia, que é o nosso coordenador. Quero agradecer aqui, antes de mais nada, tá? Imensamente a um querido colega, um querido amigo, que eu me inspiro nele. Tá? Ele é uma pessoa que eu todos os dias observo o jeito dele trabalhar, eu observo o jeito de como ele se comunica, tá? O papel dele na sociedade, tá? Ele é uma pessoa politicamente ativa, tá? Ele é uma pessoa que... Sabe quando você vê, por exemplo, um filme Mexe com Carinho, você dizer, poxa, esse cara nasceu para brilhar, nasceu para mudar o meio em que vive, mudar a sociedade, mudar o povo, mudar a sua gente, mudar o seu meio, mudar a sua terra. O nome dele é Joilson Fiuza. Tá? Ele é o coordenador, tá? Na cidade de Muritiba, coordenador pedagógico 1 e 2 em Muritiba. E, por exemplo, ele teve uma ideia de um cursinho preparatório, tá? De alunos, no ano de 2018, que se concretizou em 2019, tá? Sem apoio político, só com a força de vontade dele e dos amigos dele. Ele, aluno oriundo de escola pública, hoje professor, tá? E ele uniu-se com professores, amigos dele, e desenvolveu esse projeto, tá? Sem apoio político, sem qualquer... foi na raça e no peito, que é assim a vida de um professor, tá? Principalmente do interior, principalmente do Nordeste, tá? Onde nós sabemos que as verbas públicas ela é bem menor em relação ao Sul, tá? E é um cara que eu me inspiro nele, tá? Nunca tinha dito isso pessoalmente, fiz algum elogio a ele em um determinado momento da vida dele, mas nunca publicamente desta forma eu me dirigi. Mas o projeto dele é muito bonito, tá? E em conversa com ele, ele me disse que muitos alunos das escolas às quais ele trabalha, com esse curso preparatório, ingressaram, por exemplo, em universidades como a UFRB, que é a Universidade do Recôncavo Baiano. Tá? Então, Joyce, fica aqui o meu imenso abraço, o meu imenso carinho, e saiba que eu me inspiro em você. Eu que fui fisgado pelo bichinho da educação, né, digamos por assim dizer, que no meu último vídeo do estágio supervisionado 3, eu falei justamente sobre isso. Eu não tinha não tinha sido fisgado ainda, né, tá, pela área da educação. A minha família, uma das minhas tias era uma dona da escola, né, na cidade de Jacobina, no interior baiano, e uma outra, uma prima, tem uma escola, uma grande escola de grande porte, né, famosa na cidade. E tias minhas por parte de pai, uma grande parte por parte de mãe, são educadores, e eu não tinha sido fisgado. Estava em outra área,
não tinha essa noção e após trabalhar numa grande empresa, ter sido demitido, eu disse, e agora, o que é que eu vou fazer? Então eu resolvi investir em mim. E há 3 anos e 6 meses eu tenho investido em mim, eu tenho estudado, eu tenho... E no meio desse caminho, de fato, além de ser fisgado, além de ser picado, corre nas minhas veias, isso é inegável. Corre em minhas veias a educação, tá? Eu fui encantado nesses 3 anos e 6 meses pelo o papel do professor, tá? O papel do professor na transformação de uma sociedade. E nós vimos isso, como eu já citei anteriormente, no filme, por exemplo, Ao Mestre com Carinho, tá? Em Mudança de Hábito, salvo engano, com o Whoopi Goldberg, inclusive que passou essa semana. E uma cantora de cabaré, uma escola ia fechar, ela, para fugir do seu companheiro, porque ele era envolvido com drogas, como é que eu posso dizer, hospeda-se, de certo modo, tá, num convento que tem uma escola que estava prestes a fechar, e através do dom que ela tinha, né, de cantar, foi ali ensinar o canto para aqueles alunos daquela escola que estava prestes a fechar, ganharam um concurso. Tá? Era meio que uma falcatrua por parte dela, porque a superiora do convento não sabia que ela tinha uma vida extra, o convento, até que foi descoberta, esses alunos ganharam e a escola não fechou. Papel transformador do professor em sociedade. Papel do transformador do professor em sociedade no filme Ao Mestre com Carinho. Inegável, é indiscutível o papel transformador do educador no meio da sociedade. A educação transforma, a educação revoluciona, a educação muda o mundo. Tá? Então eu quero aqui agradecer a Joilson. Eu não posso de forma alguma passar desapercebido e deixar de ser grato também, por exemplo, à minha colega Angélica, que muitas vezes ela foi fruto, esforço, né, de dizer assim, olha, vamos lá, corre, vamos todo mundo, vamos perseguir, vamos correr atrás, não vamos desistir, então que eu não posso deixar de ser grato a ela em modo algum, minha eterna gratidão a ela, e eu simplesmente estou aqui na condição de aprendiz, tá, e poder também aprender e passar um pouco daquilo que aprendi, tá? Com os colegas, com os professores, porque educação é isso, educação é transformar, educação é libertar, educação é amor, tá? E eu aqui, o meu papel durante esse semestre é justamente de cada vez mais dizer assim, gratidão, sou grato. E eu aqui, a proposta era exatamente essa de fazer uma entrevista com gestores escolares, coordenadores, diretores, supervisores, sobre o papel do gestor escolar diante das ações escolares desenvolvidas ao longo da pandemia. Tá? A gente sabe que a pandemia ela veio, ela já levou milhões de pessoas pelo mundo e tem levado ainda. Tá? E não seria diferente. Tá? O papel da gestão em escola, dentro da sala de aula, e não tinha como passarmos desapercebido quanto a essa questão, quanto a esse mérito de como é o papel do gestor, tá? Dentro e fora da sala de aula, os impasses, a má gestão administrativa pública, tá? A falta de investimento, tá? E o que pôde se fazer para amenizar, o que pôde ser feito para, o quanto menos o impacto da pandemia viesse causar um impacto maior do que causou em sala de aula. Nós sabemos das emoções, das dificuldades financeiras, tá? Nós sabemos também de que existe o déficit, tá? de investimento público, a boa vontade pública na educação, principalmente no Brasil,
Coisas que a gente pode perceber que, por exemplo, em países de primeiro mundo, eu não gosto muito de usar esse termo, mas como a minha proposta é o ser o quanto sucinto, claro, eu não quero utilizar palavras técnicas, eu quero ser um pouco Paulo Freire, que usou da educação o meio de convívio e coisas próximas para que ele pudesse educar as pessoas não alfabetizadas. Então ele utilizava essas palavras simples para que as pessoas viessem ter conhecimento. Eu quero ser um pouco Paulo Freire no conteúdo desse vídeo. E não a falta de investimento. O Brasil vem sofrendo há muito tempo, tá? Há décadas, um sucateamento, tá, da educação no Brasil. Houve uma evolução nesse novo governo. Eu não quero falar de política, nem de esquerda, nem de direita. Eu quero falar de fatos, tá, que tenham ocorrido nessa gestão desse governo do ano de 2000, que acontece ainda no ano de 2021, que ainda prossegue até por quase o final aliás, por todo o transcorrido do ano 2022, tá? É fato, não estou discutindo política, não estou discutindo esquerda nem direita, mas, por exemplo, no Brasil morreu 650 mil pessoas que, por uma falta de gestão, por a incredulidade que o vírus existia, por não acreditar que o vírus matava, apesar de muitos pessoas do governo, do alto escalão do governo, terem sofrido com o vírus. Graças a Deus não houve óbito, tá, no meio do governo, mas muitas pessoas próximas a mim, não de minha família, mas muito próximas, graças a Deus não de minha família, mas muito próximas. Eu vivi uma situação muito complicada com uma dessas pessoas próximas, e por negacionismo, por negar que o vírus existia, por negar, até por dizer que se você tomar vacina eu iria virar jacaré, tá? Então não se pode brincar, tá, com gestão, não se pode brincar com o governo, não se pode brincar com a educação. E eu quero ser assim, o mais sucinto possível quanto a essa discussão. Eu aqui vou apresentar as perguntas que foram feitas, tá, ao meu querido Joilson. Vou transmitir a vocês as respostas das perguntas e vou aqui me posicionar, tá, com as respostas dele. Tá? Então, assim, minha função aqui é exatamente essa. Por estar limitado, por não poder ir a uma escola, por não poder transitar ainda, apesar de vacinado, o decreto, tá, da cidade de Salvador, do estado da Bahia, muitas escolas ainda funcionam de modo restrito, por conta de decreto, por conta de ações públicas. Tá? A gente tem visto aí, por exemplo, o apelo da realização do carnaval, e muitas cidades, eu não digo nem na Bahia, muitas cidades do Brasil, muitos dos estados se posicionam contra, outros se posicionam a favor, mas eu particularmente vejo que é muito prematuro colocar milhões e milhões de pessoas em uma via, tá? Todas enlatadas, tá? Sem uma testagem, sem um passaporte, por exemplo, coisas tão simples, sem um passaporte de vacina, pessoas comprando o passaporte de vacina, tentando comprar passaporte de vacina, e colocar milhões e milhões de pessoas numa avenida, enlatadas, né, correndo o risco de se contaminar e sair por aí disseminando mais o vírus. Então, eu acredito que gestão é isso. O papel do gestor é isso, é ele saber da sua responsabilidade quanto gestor perante a você mesmo, perante aos seus e perante a sociedade. Então, eu aqui quero dizer que gerenciar é como se gerencia a sua casa. Se você gerencia mal a sua casa, tá, fora também você vai gerenciar. Tá? E a gente tem que entender que dentro de casa é até permissível gerenciar-se mal, mas a máquina pública, tá, o evento público não se deve gerenciar mal. Tá? Estamos tratando de dinheiro público, estamos tratando de investimento público, e o dinheiro não é meu, não é seu, o dinheiro é do povo e para o povo.
que é assim que diz a Constituição, e tem que ser investido, tem que ter resultado, o dinheiro tem que ter resultado. Tá? Então, assim, eu penso que a escola ela tem que ser fruto transformador, o fruto investidor e fruto colhedor também. Tá? Então, quando você gerencia muito bem uma escola, ela vai muito bem, tá? Os louros virão, e os louros não devem ser só do diretor, os louros devem ser de todos, tá? E a escola ela tem que agir, tá? Ela sempre vai estar na vanguarda de atenção, tá? No sentido de dizer, estou aqui, estou pronto para sanar os problemas da sociedade. Eu não digo nem sanar, mas colaborar. Pronto, a palavra correta é essa, colaborar, tá? Como papel, como instituição pública, para que o melhor venha, para que o melhor aconteça. Então, eu vou começar aqui, por exemplo, com a pergunta que foi feita: como fazer a gestão de uma escola sem alunos fechada por conta da pandemia? Tá? Como fazer a gestão de uma escola sem alunos fechada por conta da pandemia? E o meu querido Joilson, ele me deu a seguinte resposta. A pandemia trouxe uma série de desafios para a escola, principalmente para as escolas públicas, que tinham uma relação muito próxima com os alunos. Já é sabido dos problemas que a escola pública e esse afastamento trouxe uma série de problemas, principalmente para a aprendizagem. Como chegar nesses alunos que muitas vezes não têm acesso a aparelhos celulares, conexão com a internet, e muitas vezes, quando esses alunos tinham um aparelho celular, muitas das vezes não tinha conexão com Wi-Fi. Tá? Como dialogar com os alunos, os colegas, como fazer para haver uma interação com os mestres. Então, foi um desafio muito grande, porque a realidade de muitas das escolas públicas ainda é uma situação de vulnerabilidade. Faço questão aqui de dar ênfase a essa palavra, vulnerabilidade, tá? Porque é o que ocorre, é o que tem ocorrido nos rincões mais longínquos desse país, do Iapoque ao Chuí. Tá? A internet não é acessível a todos. Tá? Existe uma camada demográfica que tem sofrido, tá? com a inserção digital, com a introdução da internet. E isso é uma mazela pública, é uma falta de investimento público, não deste governo, mas de todos os governos que por aí passaram, tá? A fim de propor uma melhor qualidade de ensino. Então essa palavra vulnerabilidade me marcou muito quando ele me responde nesse sentido. Então, o vulnerável, tá, da internet, tá, o esquecido da internet, que por muitas vezes, como o próprio Joelito disse, não tem até o aparelho, mas não tem a conexão, tá, ficou afastado, tá, do meio de introdução, tá, do ponto de vista educacional. E isso é muito grave, é uma mazela que a sociedade deve cobrar do governo público, do poder público, a fim de que haja uma melhor atenção para esses excluídos da internet. Então eu particularmente vou levantar essa bandeira, já devia, no quesito de cobrar das pessoas às quais eu votei, que tem um compromisso e a responsabilidade, eu devo cobrar, tá, desses, para que haja um melhor investimento na educação, que o dinheiro não seja desviado, que seja melhor fiscalizado. Isso também é gestão. Então eu entendo que não é só lá apertar os botões da urna e simplesmente deixar que as coisas aconteçam à revelia. Muito pelo contrário, é cobrar dos seus candidatos, né, para que eles tomem ações em prol da comunidade. E outro questionamento que foi levantado foi justamente a pergunta de... Só abrir aqui, por favor. Proposta, coordenadores.
outra pergunta que foi feita é: quais são os impactos da gestão escolar no período de isolamento? Tá? E a resposta que Joilson me passou foi o seguinte: aqui em Muritiba, tá? O município onde ele leciona, o decreto municipal foi para que não houvesse, por hora, o retorno às atividades presenciais, permanecendo as aulas 100% remotas, tá? Utilizando a plataforma Meet, tá? Que é uma das plataformas. Aqui está a plataforma, aqui está o público, tá? Essa plataforma fez com que o público se conectasse, tá? Em união e pudessem estar unidos, tá? Conectados, unidos em prol, por exemplo, no nosso caso, da educação, em prol da educação, a fim de que houvesse, tá? Posso dizer, uma integração por parte dos alunos, a fim de que aprendessem, né? Discutissem, desenvolvessem atividades, trabalhos, para que a escola não tivesse tão distante, certo? Para que a escola se mantesse próximo, mesmo que virtualmente, mais próximo, né? Essa união. E, por exemplo, há um momento que ele diz assim, ó, acontecia em grupos por série para que os professores pudessem manter a interação com os alunos, e em determinados momentos eram feitos grupos como simular em uma grande atividade de maneira síncrona, com atividades e vídeos correções acontecendo ali na plataforma. Mais uma vez, em décadas de discussão dos excluídos digitalmente, ficou gritante aqueles que encontram-se distantes do grande centro, principalmente os indivíduos de zonas rurais, e as mazelas foi sentidas, tá? Mais de perto pelos gestores, a ausência de ações públicas neste sentido da educação, e a sociedade clama por uma solução neste quesito, porque o direito é de todos, assim como está na Constituição, e não para poucos. Então a internet não deve ser só para o pessoal que mora nos grandes centros, nas cidades interioranas, mas existem os distritos, tá? Os objetivos, tem que ter um objetivo com clareza, que a educação seja para todos, não para um ou para outro, tá? A Constituição diz que nós somos todos iguais, a educação tem que ser igual para todos. Então, essa mazela, essa dificuldade em ter que a internet chegar para todos, busca tecnologia. A gente sabe que o Japão, por exemplo, é um país desenvolvido e que a internet chega para todos. Com certeza o Japão também tem mazelas, assim como o Brasil, mas as nossas mazelas são gritantes. Tá? Os países de grandes centros, os países de grande economia não sofreram impacto com a pandemia, no sentido de que a educação chegasse a todos. Muito pelo contrário, chegou para todos. Porém, houve política pública, tá? No âmbito educacional, no âmbito sanitário, né? Eles isolaram, eles ficaram muito tempo, por exemplo, fechados, sem que a sua população pudesse circular nas cidades, para que evitasse a transmissão do vírus. Então, isso chama-se política pública, e na educação não pode ser diferente. Neste país não pode ser diferente. Temos que cobrar dos nossos legisladores, do Poder Executivo, do Legislativo, tá? E do Judiciário, para que, de fato, as coisas aconteçam. Então, como o Joilson disse, foi utilizando essas plataformas. Tá? E por que surgiu a plataforma? Porque houve a necessidade. E havendo a necessidade, a supressão do mercado. O mercado sendo suprido, há quem consuma. E consumindo, tá? Vai chegar àquele destino. Tá? Agora as coisas só têm que ser claras, tá? E fiscalizadas. Então, esse foi das atividades que a escola lá em Muritiba realizou, para que o impacto não fosse tão drástico. Lembrando que é uma cidade de pequeno porte, um distrito, na verdade, de pequeno porte, certo? Que também foi acometido com o isolamento social. Tá? E as escolas também foram impactadas, elas não foram diferentes das cidades grandes de centro. A outra pergunta foi: quais as medidas a escola desenvolveu para atender os seus alunos? A escola lá, por exemplo, em Muritiba, utilizou-se das novas ferramentas, que foi justamente aquilo que eu estava discutindo. As ferramentas que foram usadas foram, por exemplo, as plataformas e os blocos de atividades. As plataformas foram para aqueles alunos que possuíam
um aparelho celular com conexão à internet, tá? Foi utilizada a plataforma do Meet, como ele mesmo citou, e os blocos de notas para aqueles alunos que, por exemplo, não tinham não tinham um aparelho celular, ou muitas das vezes até tinham, tá? Mas não tinha conexão. Não tinha conexão, então não tinha um estudo, não tinha plataforma, não tinha um acompanhamento, tá? Eles não tinham essa integração que algo ocorria no momento que o Meet estava disposto e a plateia, o público, né, estava ali concentrado para poder assistir uma aula, uma correção de atividade ou algo do gênero. Esses alunos que até tinham um aparelho, mas não tinham conexão, eles saíram das suas, digamos, roças, que aqui no Nordeste nós chamamos de roça, e por vezes tá, num carro, por vezes numa moto e até no lombo de um animal. Tá? Então, os esforços não foram medidos nem pela gestão escolar, nem pelos pais de alunos, para que os alunos, mesmo que remotamente, com toda a dificuldade que houvera, não tivesse esse prejuízo, não fosse impactado de tal tamanho. Então, eles saíram das suas casas, das suas rotas, das suas residências e iam até a escola para poder pegar esses blocos de notas e estudar. É difícil? É. Principalmente no ensino público, com as mazelas que existem? Sim, é. Mas foi o método que muitas das cidades, né, que muitos municípios adotaram, porque não havia outra forma. Houve histórias, por exemplo, de professores pegarem suas motos, até bicicletas, e essas residências, tá, para poder que o aluno acompanhasse. Porque nós estamos falando de 2 anos sem aulas, são 2 anos sem atividade, sem convívio, tá? E a gente já conhece toda essa situação. Presencialmente já é dificultoso, imagine sem a presença do professor, sem a presença do aluno, sem aquele convívio social, tá? Do âmbito pedagógico. Então, infelizmente, a pandemia ela assolou a todos e não foi diferente. Então, eu bato muito na tecla política, eu bato muito na tecla de que as ações públicas têm que ser voltadas, não importa como. Teve um pregão agora recente da tecnologia 5G, e por que não empregar essa tecnologia nas escolas, tá? Já que vai ser uma tecnologia rápida, avançada, segura, né? Investe-se. Põe antenas na Amazônia, põe antenas no Nordeste, para que todo mundo seja elencado, para que todo mundo seja alcançado, no sentido de que a conexão vá para todos. E, se possível for, o governo a subsidiar aparelhos. Eu não sei dizer se notebook, eu não sei dizer se, por exemplo, tablet. Eu acredito que seja muito mais viável o tablet. E investir assim, no poder público. Fizesse a parceria público-privado, por exemplo, né? Para que o prejuízo não fosse tão gritante, mais do que já é. No ensino público você vê um disparate enorme do ensino, por exemplo, público no estado de São Paulo, onde o investimento de verbas públicas, tá, é muito maior do que no Nordeste. Então, e por que esse disparate? Porque no Sul o investimento na educação é maior do que no Nordeste? Somos diferentes? Não. Inclusive, quando eu me refiro a isso, eu me amparo na Constituição. A Constituição diz que não. Que são todos iguais perante a lei. E a ninguém é dado desconhecimento da própria lei. Então o Estado ele não pode ser omisso, o Estado ele não pode ser separatista. Tá? Até mesmo porque ele comete crime quando ele faz isso. Então está no Ministério Público, está as forças municipais, federais, estaduais, no sentido de cobrar para que a educação seja igualitária para todos. A outra pergunta, deixa eu verificar aqui, a pergunta, a resposta e meu adendo foi aqui. Vamos lá, quais medidas já fiz. Como foi ou será planejar o retorno às aulas? Tá? Então ele diz o seguinte: o retorno às aulas, eles têm que, na verdade, ser
planejado, discutido, tá? Porque a gente tá lidando com vidas, e vidas tem que ser levada a sério. Tem que ser uma discussão feita entre mestres, pais e alunos, tá? Até mesmo porque há pais que não concordam com o retorno às aulas presenciais, haja vista Muritiba, tá? Que a prefeitura até então não retornou às aulas presenciais por medida de segurança. Talvez todos os alunos ainda não tenham sido vacinados, e isso é gestão, isso é cuidado, tá? Para com a sociedade. E eles estão esperando um retorno de que todos os alunos sejam vacinados, tá? Que se protejam, que se imunizem contra o coronavírus. E uma das medidas adotadas foi a colocação de álcool em gel, tá? Aí eu já falo do Estado, álcool em gel nas salas de aula, um distanciamento, tá? De 1,5 m entre as carteiras. Hoje em dia, aqui no estado da Bahia, já se permite a aula presencial, mas não deixou de haver investimento, por exemplo, com aparelhos que aferissem a temperatura, com álcool em gel, colocação de pias, né, no recinto da instituição, e havendo o contágio, tá, a contaminação do vírus, esse aluno ou esse professor, eles eram colocados em isolamento, e após 14 dias eles seriam novamente submetidos a um teste de Covid, para saber se ainda havia o risco de transmissão, e havendo risco de transmissão continuaria sendo acompanhado pela Secretaria de Saúde do Estado, e não havendo mais o risco, tá? Porque o corpo produzindo anticorpos, ele já não mais, ele retornaria à sala de aula, tá? E essa família era monitorada por conta de que o Covid ele traz sequelas, tá? Das mais diversas sequelas, e eram acompanhados pela Secretaria de Saúde. Então, essa foi uma das medidas adotadas, não só por Muritiba, mas com todo o estado do Nordeste. E isso eu levo para o âmbito da discussão, porque, por exemplo, aqui na Bahia, existe o partido do PT e o partido do DEM, salvo engano, que é o partido do prefeito de Salvador, que em momento algum, tá, deixaram as desavenças políticas, mas em momento algum entraram em discussão. Eles trabalham até hoje. Existe uma discussão no sentido de que o carnaval retorne, que o carnaval seja anunciado, e eu particularmente sou contra, porque imagine aí, milhões e milhões de pessoas numa avenida, confinadas em lata de sardinha, porque digamos que seja, sei lá, 20 metros, tá? Uma via pública, e milhões e milhões de pessoas ali batendo uma na outra, espirrando, suando, aquela coisa toda, e o vírus sendo propagado. Uma semana depois, estaria as UPAs, os hospitais, tendo que correr, tá? Para montar arenas para receber esse público. Imagine o estado todo, que o público vem para Salvador e volta para suas residências, aqui na capital, no interior, e vai sair contaminando todo mundo. Então, o prefeito da cidade, que é do DEM, e o governador, que é do PT, tem trabalhado arduamente. A cobrança é enorme, tá? Do ramo carnavalesco. Eles discutem muito isso, com o argumento de que os artistas estão migrando para outras capitais. Mas, por outro lado, há de se analisar que esses artistas também não estão preocupados com o público. Muitos deles não estão, tá? E até os que estão, eu tenho observado, eles têm discutido uma política pública de lançar, por exemplo, seu camarote. Não vou citar nomes, não convém, mas quem sabe, sabe. E eles não estão nem preocupados em nenhum momento com a situação pública. Eles estão preocupados com o bolso deles, tá? Eu sei que é um trabalho científico, mas fica aqui a minha discussão particular,
no sentido de que observemos quem são essas pessoas e que a gente tenha uma análise crítica em relação a elas, que elas não estão preocupadas com o público, elas não estão preocupadas com o bem-estar, elas estão preocupadas com o bolso delas, porque elas estão dentro da pirâmide delas, salvas, entre aspas, né? No sentido de que não há o que se fazer. Agora, em benemérito próprio, sim, tá? Enquanto eles estão ricos e milionários, os empregados que saem de sua residência para poder pegar um ônibus, um transporte público, estão sendo contaminados e a gente vê discussões, por exemplo, foi a cozinheira que trouxe o vírus para dentro de casa. Eu peguei, minha mulher pegou, meus filhos pegaram, foi a cozinheira que trouxe. E por que você não fez isso comigo? E por que mesmo você não, já que você pode ter um poder aquisitivo melhor, permitir que sua empregada, que sua cozinheira ficasse dentro da sua residência para evitar que ela seja contaminada ou que ela contaminasse outro? Tá? Então, eu sei que é um discurso público, particular, em um material científico, mas eu não podia deixar passar desapercebido que as mazelas do mundo estão aí, a gente tem visto esse governo que aí está, né? Negativista, negando que o vírus existisse, que se você tomasse vacina você viraria jacaré, e que se você tomasse vacina seria contaminado com o vírus do HIV. E isso não ocorreu, você não viu, por exemplo, em Israel, ninguém virar jacaré, ninguém ser contaminado com HIV. Nos Estados Unidos, o governo a todo tempo preocupado em imunizar o seu povo, e aqui é exatamente o contrário. Mas enfim, deixamos a política de lado e vamos seguir de fato para o que interessa e que aprendamos a voltar no próximo ano. Como será a gestão escolar após a pandemia e o que mudará? Vamos lá. As próprias escolas e alunos, eles não voltarão os mesmos. Primeiro, pelo afastamento de quase 2 anos do espaço da escola, do chão da sala de aula, eles terão uma série de desafios para sanar. O impacto que a pandemia causou foi gigantesco na vida escolar desses alunos. Então, muitos desses alunos que vieram do 5º ano, eles já chegaram no Fundamental 2 com o remoto online. Então, eles saem do Fundamental 1 online e entraram no Fundamental 2 online também. Então, o impacto que isso vai causar, que causou na verdade, foi gigantesco. Então, vai levar um tempo para resolver isso. Não vai ser resolvido em 2 anos, 3 anos, e a pandemia ela trouxe esse impacto que só será sanado a médio e longo prazo. Então, uma das coisas que servirá de legado ao longo do tempo só será usado o uso das tecnologias como algo mais duradouro, mais eficaz nas escolas. Vários professores utilizaram as mais diversas plataformas como canal de comunicação, por exemplo, como games, né? Resolução de atividades, essas novas metodologias. Então, acreditamos que o retorno às aulas presencial, muitas dessas tecnologias continuaram sendo usadas, por exemplo, como reunião de pais e mestres, tá? Em dias e horários combinados, para que os pais sejam partícipes da vida escolar do seu filho. Tá? Esses encontros distantes, por exemplo, os pais não frequentavam as escolas para saber o andamento, a produção do rendimento do seu filho, e a tecnologia veio exatamente para isso. Aproximar a sociedade, aproximar o mundo acadêmico, a escola, a sociedade, pais e alunos. Então, com certeza, essa tecnologia que veio com o advento que já existia na verdade, mas veio com o advento da pandemia, vai aproximar pais e alunos da escola. Então, a gente vê hoje, por exemplo, carros sendo dirigidos sem a presença humana, tá? Embora que em testes ainda. E hoje em dia você não precisa mais nem da presença, né, humana, por exemplo, em autoatendimentos de banco ou repartições públicas. Em muitas delas existe já uma máquina, um robô que opera, tá? Que opera, e isso, de certa forma, faz bem para a sociedade, mas por outro lado é uma contrapartida. Quando essas máquinas substituem o homem, ela está tirando milhares e milhares de empregos. Mas não deixa de ser útil à vida humana. Hoje, por exemplo, um médico ele pode operar, ele pode estar aqui manipulando a máquina, por exemplo, no Japão, em uma cirurgia. Tá? Então,
a tecnologia ela veio para ficar e ela não volta mais vazia. O outro questionamento que foi levantado, quais ações poderá ser desenvolvida no âmbito da gestão para minimizar os prejuízos pedagógicos em razão da pandemia? Uma das estratégias é realizar um diagnóstico, tá, de quais foram os reais impactos da pandemia na vida da escola e alunos, onde a pandemia causou problemática maior, e a partir daí, juntos com a coordenação, juntos com as secretarias, buscar diversas alternativas. Então, o que, é que ele propõe aqui nessa primeira situação? Quais foram os reais impactos da pandemia na vida escolar? Tá? Buscar o impacto e o diagnóstico. Tá? Com o diagnóstico, você vem com a medicação para poder tratar a doença. Então, quais foram esses impactos? O que foi que ele trouxe de mal para os alunos, que ele trouxe de mal para a escola, e de que forma nós vamos tratar isso? Então, o diagnóstico é primordial nesse primeiro momento, justamente para que haja um equilíbrio, tá? Nesses 2 anos de fechamento de escola, sem a presença de alunos, que isso venha, que precisa ser solucionado, que são 2 anos parados, que precisa ser resolvido daqui para frente. Tá? Não há uma presença de alunos em sala de aula, não há uma presença de aquele contato físico que tanto faz bem, tá? E é necessário que haja uma solução para isso. Há de se pensar, há de buscar uma solução urgente, tá? Porque logo acreditamos que vai voltar às aulas presenciais, tá? E isso precisa ser solucionado para ontem. O MEC tem que trabalhar nesse sentido. O MEC, as instituições, né, todo o âmbito da sociedade, para que haja uma solução urgente, no sentido de que resolvamos o quanto antes o impacto da pandemia na educação no Brasil. Em Muritiba, eles resolveram que assim que haja o retorno das aulas presenciais, tá, os alunos irão estudar de modo integral para que haja um reparo desses 2 anos de escola parada.
do retorno às aulas, muito falou-se de como deveria ser adotado, praticado, né, as medidas que fossem adotadas pela vigilância sanitária dos estados. Muito falou-se da tecnologia, muito falou-se do uso de blocos de atividade, mas muito pouco discutiu-se foi do questionamento da evasão escolar. Tá? Muitos alunos sentiram o impacto da pandemia, muitos alunos, principalmente aqueles oriundos de escolas públicas, por sua dificuldade natural, né, no aprendizado, no convívio, tá, em sala de aula, e esses alunos, por não estarem no chão da sala de aula, como diz o professor Joilson, ele sofreu um impacto maior, tá, por conta dessa não presença, não do contato com o professor, não do contato com o aluno, e talvez pelas dificuldades já conhecidas por nós, discutidas anteriormente, no sentido da falta da internet, tá? Aquela questão que nós levantamos até mesmo, que muitos até tinham um aparelho celular, mas não tinham conexão, tá? Isso eu levanto o questionamento principalmente da omissão do Estado, da falta de presença de políticas públicas na inserção desses alunos com o uso de tecnologias, né? Da internet, por exemplo. Hoje estamos na era da tecnologia 4G, já foram a leilão a tecnologia 5G, que vai ser implementada logo. E isso no governo, na tomada, tá, de compra dessa tecnologia, já deveria ter sido inserido esses alunos, as escolas públicas principalmente, na questão de não serem mais esquecidas, digamos, o analfabeto de internet, tá? Então, é uma preocupação, é um questionamento que deve ser levado em consideração, e cabe agora à gestão escolar ter uma prática de ensino, tá? Uma prática junto com seus professores de reinserir esses alunos na sala de aula assim que voltar, né, as aulas presenciais, as aulas semipresenciais, as aulas híbridas, para que esses alunos possam ser reconquistados, né, possam ser reintroduzidos no convívio social da escola. Isso cabe ao gestor, isso cabe ao professor, isso cabe à família principalmente, tá? De trazer esse aluno para dentro da sala de aula, justamente por essa ausência, a necessidade de estar presente. E é um questionamento que deve ser discutido de âmbito geral, tá? A evasão escolar. É preocupante, tá? É de responsabilidade de todos, deverá ser adotado políticas públicas, se necessário for ir até a casa de um aluno desse para poder reconquistá-lo. Eu sempre sou a favor da multidisciplinaridade, né, pedagógica, de como vamos poder trabalhar, se possível for, se necessário for, o uso, tá, do trabalho técnico profissional de um psicopedagogo, para que nenhum aluno seja esquecido, tá? É de suma relevância, é de suma importância estarmos todos unidos para poder vencer essa batalha. Eu acredito que de mãos dadas venceremos, o Covid vai ficar para trás a partir do momento que toda a população seja vacinada, que os alunos, tá, como já tem sido elencado, alcançado, venha sendo vacinados. Acredito que com a primeira dose, muito em breve, a segunda dose, e com o surgimento, hoje é 27 de novembro de 2021, de uma nova variante que nos preocupa o mundo. As bolsas de valores já caíram desde ontem, né, por conta dessa nova variante. Então, eu acredito que com a terceira dose também, que é que eu espero, essa pandemia, dentro em breve, embora muito dificultoso, muito trabalhoso, ela será erradicada do meio de nós, tá? Apesar
dos milhares e milhares e milhares e milhares de mortos por conta dessa pandemia. Os que sobreviveram terão que ter levado a lição, a escola terá que ter levado a lição, né? O indivíduo como um todo tem que ter aprendido, e estamos aí observando o uso da tecnologia na sala de aula, o uso do Meet, o uso do Zoom, das plataformas que nos aproximaram, tá? Virtualmente. Tá? Então esse é um apelo que nos cabe de, como gestor, trabalhar em prol desses alunos, andar de mãos dadas e vencermos mais uma vez essa batalha contra esse vírus que tem assolado a todos. E eu creio que muito em breve nós estaremos em sala de aula, naquele convívio social como sempre foi, tá? Que tudo isso seja resgatado. E fica aqui meu sincero agradecimento, meu forte abraço a todos, e espero nos vermos no próximo estágio. Tomara que não mais de modo virtual, mas sim presencial, para que a vivência da sala de aula seja presenciada por nós, futuros profissionais da área da educação. Tá bom? Muito obrigado. Vamos editar. Também a oportunidade, né, para poder felicitar a todos, né, por um ano vindouro que tem surgido. Tá? A gente já está na porta de dezembro, Natal chegando, Ano Novo também, e espero que todos nós possamos passar por esse momento difícil, saudoso, né, mas que a gente possa passar com retidão, tá? Apesar de tudo, com gratidão também ao cosmos, por poder termos tido a dádiva, né, de atravessar por esse momento, um momento difícil, que muitos de nós, os nossos, tá, de nossa tenda, não teve a oportunidade de poder se vacinar, de poder se tratar, de poder ter sido vacinado a tempo, né? Para que um mal maior não pudesse ter ocorrido. E fica o meu manifesto público, político, de que nós também aprendamos a saber votar, tá? Escolher melhor os nossos candidatos, poder cobrar destes, né, ações públicas voltadas para a comunidade, a fim de que essa venha prosperar. Tá? O Brasil, que é uma grande nação, um país grande produtor agrícola, ver o seu povo passando fome, ver o seu povo roendo ossos, tá, no mercado, e isso muito entristece. A propaganda que diz o governo não é a propaganda que nós vemos nas ruas. Então, que a gente possa ter atenção nas eleições do ano que vem e poder saber cobrar melhor dos nossos candidatos. Então, eu desejo desde então um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, e vacina no